Olá, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos e trazemos semanalmente comentários da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, como também da classe de jovens. Dessa feita iremos trazer um comentário da lição de número 5, a obra salvífica de Jesus Cristo, da data de 29 de outubro de 2017. Antes de você continuar a ouvir essa audioaula, pedimos a você se inscreva em nosso canal. Dessa forma você estará contribuindo e incentivando a continuar com esse trabalho. O texto áureo encontra-se em João capítulo 19, versículo 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus, sem culpa, e chamá-lo de Pai. A leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 19, do versículo 23 ao 30. Esse texto fala sobre os momentos finais ali do sacrifício de Cristo, o momento da sua morte, e é de que se trata essa lição. Essa lição vai apresentar o significado do sacrifício de Cristo, explicar como se deu a nossa reconciliação com Deus e discutir a respeito da redenção eterna. Esse é o objetivo geral dessa lição, é explicar que a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de nos achegarmos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nós não teríamos essa oportunidade. Se não fôssemos o sacrifício de Cristo, nós não teríamos essa chance. Então, graças a esse sacrifício, nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus, ganhando a nossa salvação. Para isso é necessário reconhecer que esse sacrifício foi por nós, foi por mim e foi por você. A obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor. Seu próprio sangue derramado na cruz, sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia da vida eterna e antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Antes, quando alguém cometia um pecado, era necessário oferecer um sacrifício de um animal, um cordeiro, um outro animal. Porém, esse sacrifício não era eficaz, porque sempre que a pessoa cometia uma nova falha, era necessário um novo sacrifício. E ele não era eficaz. Por isso, porém, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício eficaz e único. Não há necessidade de Jesus novamente morrer na cruz, porque uma só vez foi necessário para que todos fossem perdoados os seus pecados. Esse sacrifício foi por toda a humanidade. O sacrifício de Cristo foi completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Pois nenhum outro sacrifício, tanto de animais do Antigo Testamento quanto dos seres humanos da história das nações pagãs, com vistas a alcançar a salvação do homem, teve êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Hebreus 10:1. Somente o sacrifício de Cristo foi completo nesse sentido. Hebreus 9:26, 10 e 10. Ao ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo, um novo relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova, superior e perfeita. Hebreus 8, do 7 ao 13. Assim, o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço de sacrifício de animais da lei serviram como um guia para nos conduzir a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. O sacrifício meritório. A sociedade judaica do Antigo Testamento desenvolveu uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Entretanto, esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente. Hebreus 8:13. Com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo. Gálatas 2:21. Só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Só Cristo é capaz de estabelecer a comunhão do pecador e Deus, porque Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Ele é essa ponte que liga, essa ligação entre o homem e Deus. É Jesus Cristo. Mas que a palavra de Deus também diz: tudo que ligares no céu será ligados na terra, e tudo que desligares,
do céu também, né? Desligado da terra será desligado no céu. Essa ligação entre terra e céu, entre homem e Deus, é Jesus Cristo, o sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe contra a dúvida sobre quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre homem e Deus. Isaías 59:2. Com o pecado, deterioriza o ser humano, degenerando seu caráter, formando nele a imagem divina. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém o pecado, ele deterioriza essa imagem, né? E o homem não se torna mais semelhante a Deus, porque contém pecado, e em Deus não há pecado. Então o pecado, ele ergue uma barreira, um muro, que separa o homem de Deus. O sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção para trazer volta à integridade humana e restabelecer o caráter dele, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 2 Pedro 3:9. Assim Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, 2 Coríntios 5:19. Já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador, Atos 17:28. O fim da inimizade. O segundo tópico fala sobre a nossa reconciliação com Deus Pai. Essa separação aconteceu ali ainda no Jardim do Éden, quando Adão foi criado, ali juntamente com Eva, né? Nós vemos na Bíblia Sagrada que diariamente o homem tinha um contato com Deus, né? Era algo diário. Deus visitava o homem, conversava com o homem face a face. Porém, após o pecado, a primeira atitude do homem foi se esconder de Deus, porque ele temeu quando ouviu a voz de Deus, e ele teve vergonha, porque agora, por ele ter comido a fruta do conhecimento, e agora ele percebeu que estava nu. E aí começou no homem, entrou o pecado primeiro da desobediência, agora também a vergonha, a malícia e várias coisas ali o homem adquiriu com aquele pecado da sua desobediência ali ao comer aquela fruta ali no Jardim do Éden. Então isso separou, né, o homem de Deus, distanciou o homem de Deus, porque em Deus não há pecado. E aí no passado, no decorrer da história, dos acontecimentos, né, o homem tentou de alguma forma se achegar a Deus, porém nada era eficaz, né? Por isso a necessidade, né, de Jesus Cristo vir, morrer em nosso lugar, oferecer o seu sacrifício vivo em nosso lugar, e agora deu-nos o direito de salvação. A redenção eterna, o estado perdido do pecador. O pecador normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo, o propósito de Deus, mas o seu conceito vai além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação, separação diante de Deus, e que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Salvador, são escravas do pecado. Essas pessoas são presas e impossibilitadas por si mesmas de livrar-se dele. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no Éden, procurando ídolos e desejos prejudiciais a si mesmos, uns aos outros. Jesus Cristo é o nosso remidor. O ato de remir é libertar, reabilitar, reparar, salvar algo ou alguém. Esse é o ato de Jesus como remidor, né? Ele é o nosso remidor. Esse ato de resgatar, de tirar o poder alheio, de libertar do cativeiro, na Bíblia a redenção é a libertação de um escravo, julgo ou livramento do mal mediante um resgate. Moisés é comparado como um Cristo do Antigo Testamento pelo seu ato de libertar ali o povo, né, ser aquele que estava à frente do povo quando saiu do Egito. Claro, o libertador é Deus que providenciou o livramento do povo, mas Moisés ali figura essa imagem de Cristo no quesito de libertar o povo da escravidão, assim como Cristo também nos livrou do mundo de pecado. O preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus, né? Na época da escravidão, né, quando
alguém, né, para um escravo sair de um lugar para outro, era necessário que alguém comprasse, pagasse aquele preço, né? E quando se dava também a carta de alforria, né, como chamava, era paga por um alto preço. Nós, como escravos do pecado, também precisaríamos pagar o alto preço, só que não estava a nossas posses, nós não tínhamos condições, né, de pagar esse alto preço. Por isso Jesus veio e pagou por nós, ele morreu em nosso lugar. A condição do remido não traz benefício somente para o tempo presente, mas garantia da vida eterna. Essa é a nossa maior promessa, de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Essa é a redenção plena. Essa é o resultado final do sacrifício de Cristo, livrar o homem do pecado, e um dia vir buscar aqueles que estão livres, aqueles